Olá, eu me chamo Andressa Brogni de Sena, estou cursando Artes Visuais, a minha turma é 3390121 e a minha tutora é Ana Carla dos Reis Santos. A apresentação do meu trabalho eu vou fazer aqui pelo vídeo. A minha disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 2 e a minha área de concentração é Ensino de Aprendizagem nas Artes Visuais. O tema escolhido foi Jogos Educativos em Artes nos anos iniciais. O interesse de eu estudar esse tema surgiu por eu já dar aula, eu exercer o ensino de artes nos projetos escolares da cidade de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e perceber o quão é importante o desenvolvimento da criança e o ensino das artes nesse período da vida escolar. Os objetivos foram elencar as habilidades e a competência dos alunos através da prática dos jogos e descrever o interesse das crianças durante essas propostas de ensino. Aí a fundamentação teórica eu busquei em alguns livros, Educação Lúdica, Técnicas e Jogos Pedagógicos, de Paulo Almeida. Outro livro foi Parâmetros Curriculares Nacionais. O outro jogo entre o riso e o choro. E o Direito de Brincar, a Brinquedoteca. Ideias mais relevantes que eu coloquei aqui. O jogo pode auxiliar o professor, e auxilia muito, a diversificar a sua aula, como uma ferramenta lúdica que envolve não somente o divertimento, mas também o desenvolvimento intelectual. O jogo proporciona um processo onde o assunto que foi estudado previamente será repetido sistematicamente, chegando até o aperfeiçoamento. O jogo pode, nesse sentido, auxiliar o professor e diversificar a aula como uma ferramenta lúdica e envolve não somente o divertimento, mas também o desenvolvimento intelectual. A metodologia, falando sobre o método, o estágio ocorreu com as turmas do ensino fundamental, sendo realizada a observação eu fiz do 5º ano até o 8º ano, dos anos finais, e a regência da turma eu escolhi o 2º ano, então eu fiz toda a regência, as 5 aulas, 5 planos com o 2º ano. As observações foi entre matutino e vespertino, e o 2º ano eu fiz todo de manhã, matutino. Nas aulas de regência eu usei atividade de aplicação, Depois a gente confeccionamos jogos, e foi o dominó e o jogo da memória que a gente confeccionou, e foram os mais utilizados, e por fim brincamos com os mesmos, trazendo reforço do conteúdo ensinado na matemática, nesse contexto de criação e desenvolvimento pedagógico, porque eu conversei com a professora e eu queria somar naquilo que ela já estava lecionando, que no caso, naquela semana, uma das aulas, todos os dias tem matemática, e ele estava ensinando sobre divisão e multiplicação. Então, eu pesquisei de forma que eu pudesse acrescentar para os alunos, reforçando já o que ela estava lecionando, e aí, através dos jogos, eu fiz os 5 planos de aula, do início até o fim, para que no final, então, a gente construísse os jogos juntos, para que a gente jogasse. A gente viu algumas regras de jogos, a gente teve roda de conversação, foi assim com elas bem preparadas, para que no final então a gente fizesse um torneio de matemática e a gente tivesse essa comparação de como o jogo ajudou eles a entender melhor a própria matéria já dada, A pesquisa utilizada foi a bibliografia teórica. O nome da escola que eu trabalho, que eu fiz essa abordagem, foi na Escola Mipubé de Florianópolis. A escola funciona em um prédio exclusivo de 4 andares, bem divididos, com espaços amplos, Essa foi a observação que a gente fez do local, A estrutura física da escola representa inúmeras salas interativas, como informática, laboratório, artes, música, entre outros. A criança com deficiência possui uma professora individual, que no caso dessa sala não tinha, onde eu fiz os planos de aula, mas nas outras sempre tem alguém, com autismo ou deficiência física mesmo, cadeirantes, e é uma escola que abrange bem esse tipo de criança também. Uma escola que eu trabalho e é maravilhosa. Os conteúdos dos planejamentos foram definição e apresentação sobre jogos educativos,
depois os jogos educativos e brincadeiras, jogos educativos na aprendizagem, multiplicação e divisão, construção de jogos educativos e jogos educativos na prática. Percebi a importância do planejamento no processo da formulação das aulas e da interação com a professora regente, né, durante o processo de estágio, ajudou bastante. Na vivência do estágio, foi realizado com a turma do segundo ano, onde usei atividades de aplicação e confeccionamos jogos como dominó e jogo de memória, a fim de trazer o reforço do conteúdo já ensinado. Percebi a importância do planejamento no processo de formulação, foi uma experiência muito proveitosa e enriquecedora, com certeza, contribuindo bastante para o meu desenvolvimento acadêmico e acredito para as crianças também. Assim, concluo que o professor de arte tem um papel fundamental no direcionamento de conteúdos ensinados e no despertar pedagógico para o prazer de estudar. Depois tem as referências, né, aquelas que eu já coloquei ali, os livros que me ajudou bastante, Educação Lúdica, Técnicas de Jogos, de Paulo Almeida, O Jogo Entre Riso e Choro, os Jogos Didáticos, e no Fascínio do Jogo, a Alegria de Aprender. Esse foi o meu trabalho, foi muito proveitoso, eu pude fazer ele fora do meu horário de trabalho, né, porque eu trabalho nessa escola como professora de ateliê, mas minha atividade é uma atividade extracurricular. Então, eu pude separar esses horários, poder entrar dentro da sala de aula e aplicar para as mesmas crianças, né, quando eu fiz o plano de aula ali, algo que eu vi a evolução durante as 5 aulas e foi muito interessante. Esse é o meu trabalho. Obrigada.